Olá, amados, amigos e irmãos, prisioneiros de Cristo e herdeiros da promessa. É com grande alegria que dedico meu tempo em proclamar o Evangelho do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, reunidos, Pai querido, em Tua presença para adorar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, pequeninos somos diante de Ti, mas grande diante dos nossos inimigos e adversários. Ó Deus, abra a porta do átrio, Senhor. Envia anjos de fogo aqui, Senhor, e que eles desçam, Pai, com brasas de fogo nas mãos e comece a esparramar essas brasas entre nós. Ensina, ó Deus de Israel, o segredo das Tuas Escrituras. Livra-nos do caminho do perverso. E que Lucas, capítulo 10, versículo 21, prevaleça em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos amigos, a prisão é uma forma de excluir alguém de direitos e deveres de uma sociedade. É fácil uma semelhança entre a escravidão e a prisão. Muitos seres humanos se assemelham a esses dois aspectos. A escravidão é uma situação de sujeitar alguém a algo, como um trabalho sem remuneração. Um ponto tratado e discutido, e que uma pessoa se torna escrava da própria situação ou ação na qual vive. Queridos, as características da situação de uma pessoa vira uma síndrome, um conjunto de sinais ou sintomas, como insegurança, medo, tristeza, ansiedade, angústia, desânimo. Sensações que influenciam e que gera efeitos críticos ou não. De repente é fácil o resultado dependendo do diagnóstico, onde aponta como benigno ou maligno. No entanto, o vício e as atitudes nos escravizam. Assim encontramos nós aprisionados mentalmente. Isso são aspectos que levam-nos à humanidade ao ponto de uma perspectiva de deixar 89% da humanidade cega, que nos levam ao pecado, queridos amigos e irmãos, prisioneiros e herdeiros da promessa. Estar aprisionado não quer dizer que somos um preso. Podemos estar, o estar muda para esteve. Amado, o povo se encontrava nessa situação, como uma síndrome. O povo de Israel. O Egito, como muitos conhecem, foi um império. A matemática, a física, a ciência e outros meios de conhecimento a cada dia os deixava desbravadores do universo. Sem sombra de dúvida, uma sociedade mais potente em todo aspecto do mundo. É fato entender o politeísmo, que é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. O grande e poderoso Deus de Israel nunca aceitaria um povo assim. Na verdade, o povo egípcio nunca o conheceu. Queridos, é fato. Após José, o povo sofreu na escravidão, foram aprisionados na sociedade egípcia. É como nós vemos hoje. Parece que tudo se repete. Amados, o livro de Êxodo significa saída. Simplesmente quando o Êxodo me vem à memória, lembro que Deus é Deus. Uma estratégia do céu. Faraó precisava entender isso. Deus tinha planos. Deus ainda ama aquele que se sentia escravo na carne, mas liberta no espírito maligno egípcio. Saul passou por um episódio de síndrome. O fato de se tornar um autoritário, com votos precipitados em tempos de guerra, realizou o holocausto sem mérito, pois não era sua função. Sabe o que faltava? Confiança em si mesmo e no Senhor. Amados, os hebreus buscavam a presença do poderoso Deus de Israel. Eles não admitiam adoração nos deuses egípcios. Então essa foi a senha.
A cada praga enviada a Faraó certificava a notoriedade da presença de Deus entre o povo. Querido, é curioso que o livro de Êxodo, Deus se revela a um que não sabia falar. Os planos de Deus é um efeito impressionante que fica meio difícil de entender como um homem, ou melhor, um menino de 1 ano e meio foi escape do infanticídio em massa. Moisés foi conduzido pelas correntes do Espírito Santo. E o que o Deus vai realizar em nossas vidas é mistério, segredo que um dia alguém contará a nossa história. O segredo do menino é esse, o plano de Deus, o Espírito de Deus vivo na casa de Faraó. É de assustar quando Moisés, já grande, não consegue assegurar e ultrapassa o seu querer, como nos fazemos hoje. Ele mata aquele que oprimia o teu povo. E que o Espírito Santo é esse? É o mesmo que matou, após o fechamento das águas do Mar Vermelho, a presença de Deus. Os opressores do povo, o Satanás e seus demônios são lançados fora. Amados, a escravidão nunca mais. Deus criou o mundo e a humanidade para ser bênção. Gênesis 1, 22 ao 28. Os seres se deixaram levar pela corrupção. Gênesis 6, versículo 5. Haverá resgate daquele que encontra-se em comunhão. Paulo é o contraste nos tempos atuais que nos mostra que na prisão ou na escravidão uma mente funciona, uma mente lúcida em todas as cartas que escreveu no momento em que estava preso. Podemos perceber a lucidez daquele protegido do Senhor, como vemos hoje. Você, ser prisioneiros e herdeiros da promessa, nos leva à responsabilidade de proclamar hoje, amanhã, com chuva, em tempo ou fora de tempo, o Evangelho do Senhor. Amém e graças a Deus. Que a paz do Senhor vos ilumina hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.